Opa, meu povo, e aí, tudo certo com vocês? Então, tardei, mas não falhei, hein? Eu tô aqui para falar hoje sobre a seleção brasileira, sobre a partida entre Brasil e Colômbia, que ocorreu ontem, né? Tô trazendo análise hoje por conta das correrias da vida. E aí, agora eu tô aqui numa sexta-feira à noite, falando da vitória da seleção brasileira. E a pergunta que fica é: convenceu? Então, pra mim não. Pra mim a seleção não convence e acaba que eu nem consigo pegar o primeiro gol do Brasil, mas depois eu consigo analisar o lance, né, onde Rafinha contra Vinícius Júnior, que sofre o pênalti. No ângulo por trás do Vinícius Júnior, eu não achei que tenha sido pênalti, sendo que aí eu vi outra câmera e sim, pra mim foi pênalti. Eu trouxe algumas anotações pra vocês. O Brasil não joga tão bem, não consegue pressionar a Colômbia, e é uma Colômbia que a gente tinha conversado, né, que era uma Colômbia que estava perdendo o seu jeito de jogar, entre aspas, porque a Colômbia não tem um grande jeito de jogar, mas vem crescendo, mas não é a mesma Colômbia da Copa América, e a mesma Colômbia da Copa América faria um incômodo maior no Brasil de hoje, e apesar de ser uma Colômbia um pouco pior, joga melhor que a seleção, apresenta mais perigo que a seleção, que sofreu durante o primeiro tempo, não conseguiu fazer o que quis. Ficou um jogo de uma trocação, um jogo lá e cá. É um jogo que agrada o telespectador, mas não agrada os treinadores e até mesmo os analistas que gostam de olhar para as estatísticas, porque era um jogo lá e cá, e que não tinha um, um jogo tático tão interessante, tá? Eu trouxe aqui algumas estatísticas para vocês. No primeiro tempo, a seleção brasileira conseguiu finalizar apenas 4 vezes no gol, e dessas 4, uma foi o pênalti, bem batido pelo Rafinha, que abriu o placar, e aí começa a aparecer o melhor do mundo na seleção. É o artilheiro da seleção brasileira nessas eliminatórias, o Rafinha, e ele passa pro Vinícius, Vinícius sofre o pênalti, e na hora de chamar a responsabilidade, botar a bola debaixo do braço e bater, o Rafinha que faz isso, o Rafinha que faz o gol. Já são 50 participações em gols na temporada, com a assistência e o gol que fez ontem, e ninguém é melhor que o Rafinha hoje. Porque Rafinha é um líder, tá? Rafinha é o líder da seleção brasileira, na minha opinião, porque ele tá em todo canto e ele chama todo mundo e ele vibra como se tivesse feito um gol numa final de Copa, e é isso que precisa. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de alguém que esteja lá para incentivar, que esteja lá para mostrar como é que se faz, como o Rafinha mostra como é que se faz, e que esteja lá para dar valor aos momentos com a seleção. O Brasil precisa disso hoje. E hoje a gente viu, ontem na verdade, a gente viu isso de alguns jogadores, mas aí eu ainda vou chegar lá, tá? A Colômbia chegou 6 vezes ao gol brasileiro, conseguiu fazer 6 finalizações. O Alisson, apesar de que o Alisson não teve tanto trabalho, né? Porque foram finalizações travadas, foram finalizações fáceis, e a única que teve uma certa dificuldade foi a do gol do Luiz Dias, onde o Marquinhos toca pro Joelinton. Joelinton dá uma dormida no ponto que o Gerson sai ali, o Brasil piora com a saída do Gerson. O Joelinton dá uma dormida no ponto, perde a bola pro... Não foi pro Luiz Dias, eu acho que foi para o John Arias ou foi pro Córdoba. Toca pro Rames, Rames acha o Luiz Dias, Luiz Dias marca. É o seu quarto gol em 6 partidas contra a seleção. E a seleção sofreu ontem no quesito saída de bola. A saída de bola da seleção brasileira foi problemática. Alisson chegou a ter 3 trombadas com os atacantes da Colômbia porque ele prendeu muito a bola, porque não tinha para onde sair a bola. A seleção brasileira, no certo momento, não sabia como sair. E aí o Marquinhos toca, o ataque da Colômbia pressiona, o Joelinton dá uma pequena dormida no ponto, mas aquela dormida foi suficiente para a Colômbia recuperar a bola, o Rames achar o Luiz Dias e empatar o jogo, e ali a Colômbia já era melhor que a seleção, tá? A seleção foi muito inconsistente nessa partida, para mim, como eu falei, não convenceu porque não vai ter sempre a mesma sorte, porque se a seleção brasileira saísse perdendo esse jogo, na minha opinião, não empataria, tá? Se não achasse esse pênalti aos 3 minutos do primeiro tempo, na minha opinião, seria um jogo perdido. E agora eu vou trazer mais estatísticas para vocês. A posse de bola foi 50/50. A seleção colombiana teve a mesma posse de bola que a seleção brasileira nesse primeiro tempo de trocação. E também tiveram 2 cartões amarelos. Os dois para jogadores da seleção e os dois
jogadores da seleção estão pendurados. Então não vão enfrentar a Argentina no próximo dia 25. E esses jogadores foram Gabriel Magalhães, que é um excelente zagueiro, mas aí eu também acredito que é uma boa oportunidade para o Murilo, se é que o Dorival Júnior vai fazer isso, né? Eu acho que ele vai provavelmente escalar o Danilo para jogar como zagueiro pela direita. Eu acho que ele não vai pôr o Murilo, mas na minha opinião, Murilo jogaria, tá? E o Bruno Guimarães, que para mim foi o melhor meio-campista da seleção na partida de ontem, levou um amarelo ainda no primeiro tempo e tá suspenso pro próximo jogo. Eu não sei o que vai acontecer na posição de meio-campo. Alguns falam que provavelmente o Dorival vai ir atrás do Alisson, e isso era uma coisa que eu não faria, porque o Joelinton teve sim a infelicidade de entre aspas, dar o gol, não jogou tão bem, mas ao decorrer da partida ele foi muito importante, porque ele é um jogador de imposição física, e ele mostrou isso ontem. Ele teve fôlego, ele teve perna, e ele se entregou, assim como ele se entrega no Newcastle, né? Foi um jogador que foi se recuperando ao decorrer da partida. Ele teve sim maus momentos, mas depois ele conseguiu recuperar, e o primeiro tempo tinha terminado. No segundo, a seleção toma uma atitude mais ofensiva, busca atacar mais, e isso tem seus prós e seus contras, porque foi uma seleção que quase tomou um gol, só não tomou porque teve um gol bem anulado pela arbitragem, que foi aquela falta no Alisson, e é, no geral foi isso. Quando a Colômbia cansa, o Brasil prevalece. O Brasil prevalece porque Dorival Júnior entra com 3 alterações e, na minha opinião, 2 dessas 3 mudaram o jogo. O André, no lugar do Bruno Guimarães, o Rodrigo sai para a entrada do Savinho e o Wesley, que para mim é um dos protagonistas dessa partida, apesar de ter jogado poucos minutos, é um dos e não o protagonista, só para deixar bem claro. E o Wesley no lugar do Wanderson. Algumas pessoas criticaram o Wanderson porque o Wesley teve uma superioridade pelo lado direito, mas aí deixa eu explicar para vocês. O Brasil prevaleceu após o cansaço da Colômbia. A Colômbia não tinha peças para repor. A Colômbia não é um Atlético de Madrid, por exemplo, que tem um elenco muito bom no banco e um elenco muito bom no time titular. A Colômbia não é essa seleção, que tem um banco recheado, sabe? Então, demorou para fazer as alterações do técnico colombiano e quando alterou, a Colômbia caiu. E não alterou a lateral esquerda do campo, teve a concussão entre o Davinson Sanches e o Alisson, os dois saíram. E o Alisson também, tá? É mais um desfalque para o próximo jogo. Mas voltando para a partida, quando o Wesley entra, quando o Savinho entra, Savinho é um jogador de profundidade pela ala. O Wesley também é um ótimo ala. Então, não tinha como lateral esquerdo colombiano, Mojica, segurar. Tava cansado, já era 70 minutos. E ali começa o crescimento da seleção brasileira na partida. Ali foi onde o Brasil prevaleceu, pelo canto direito, com Rafinha apoiando por ali. O Matheus Cunha também vai entrar no lugar do João Pedro, que não fez uma partida tão boa. Mas venhamos e convenhamos, isso era uma coisa que já era esperada, porque o João Pedro estava estreando, né, como titular na seleção, e as coisas não surgem de imediato. O Endrick me surpreendeu que não teve um minuto, e eu não sei o porquê não tem um minuto o Endrick, se é um jogador que a cada 75 minutos participa de um gol, né, e ali o Brasil prevalece. O Wesley consegue infiltrar muito bem a ala direita, ele consegue puxar para o meio, ele consegue ameaçar, parece que todo tempo traz perigo. E é aí que surge o fator Vinícius Júnior, nos últimos minutos de jogo. Porque Vinícius Júnior, assim como Lamine Yamal, é um dos jogadores que não jogam bem, mas que tem momentos que decidem a partida. Vinícius Júnior ontem fez uma partida fraquíssima, tá? Ele fez uma partida fraca. Ele não mostrou o jogador que ele é. Ele teve o lance do pênalti depois disso. Qual é o momento que Vinícius Júnior tem na partida? Eu pergunto pra vocês. É uma carretilha mal dada, sabe? Ele perde umas chances, ele toma decisões erradas, como uma, por exemplo, que ele poderia chutar pro gol, mas você vê que falta confiança. Não é à toa que ele tenta tocar pro Rafael, ia falar Rafael, falei Rafinha, e não dá certo. É, E em um certo momento ele puxa pelo lado esquerda, traz para o meio, é puxado, sofre a falta. Depois disso, falta cobrada, bola pro lado, vem no Rafinha, Rafinha acha o Vinícius, Vinícius faz um chute, o chute
acha o zagueiro da Colômbia e vai pro fundo das redes. Gol do Vinícius. E aí a gente vê um amadurecimento da seleção. Sabe por quê? Porque quando a seleção tinha feito um 1-0 na Croácia, a gente vê que é uma seleção imatura. É uma seleção que não sabe o que fazer. E quando a seleção faz o 2-1 em uma Colômbia fragilizada, em uma Colômbia cansada, em uma Colômbia que não está no seu estado, no seu melhor estado, a seleção faz o que deveria fazer contra a Croácia. E aí eu vejo um amadurecimento, eu vejo uma evolução. Porque é falta, fica no chão. Faz falta, não deixa que criem a jogada. Isso foi o que faltou em 2022. E talvez se o Brasil tivesse esse posicionamento em 2022, estaria no semis, ou até mesmo com 6 estrelas na camisa. Mas do Brasil de 2022 pro Brasil de hoje falta muita coisa. O de hoje ainda consegue ser pior. É um jogo que só é definido por lances de sorte, seja o pênalti, que se não existisse o Brasil dificilmente conseguiria vencer a partida, seja o gol, que para sair precisa ser um chute desviado pelo zagueiro, mas vitória é vitória. Algumas pessoas falaram, jogou mal, mas vitória é vitória. E a gente vê isso, por exemplo, com equipes como o Real Madrid. O Real Madrid, muitos momentos da Champions League que ganhou contra o Liverpool, eu acredito que seja a 21-22 ou 22-23 que tem aquela partida maluquíssima contra o Manchester City. O Real Madrid não jogou melhor que nenhum de seus adversários. Teve momentos chaves. E esses momentos chaves levaram ele para a glória. Naquela ocasião, em Paris. O Brasil precisa disso, tá, gente? O Brasil agora tem um psico melhorado, na minha opinião, eu acho que isso mexe muito. Era um grande adversário, né? E aí muda a posição. Atualmente o Brasil é o terceiro colocado, atrás de Argentina, que é a líder, porque venceu o Uruguai e Equador. Mas, poxa, pra quem era sexto, ser terceiro, Davi é só um ponto. Mas muda. Muda a cabeça dos jogadores. Vencemos uma partida difícil, os jogadores que a gente esperávamos que aparecessem, apareceram. Ponto final. Foram 3 pontos. Independente se bem ou mal jogados, foram 3 pontos. E aí tem os feedbacks, porque foi uma vitória. Não foi uma vitória merecida, mas foi uma vitória. E tem os alertas, porque a seleção brasileira precisa melhorar, tá? Não é porque venceu essa partida que melhoramos, que chegamos onde queríamos chegar. Tá distante. É uma seleção que hoje não venceria da Holanda, não venceria da Inglaterra, não venceria da Espanha, não venceria da França, não venceria da Itália, porque não tem futebol para isso. Mas tem craque para isso. Algumas pessoas culpam o Dorival e de verdade eu não sei quem culpar. Eu sei que agora é hora de dar força para a seleção que consegue vencer depois de 2 empates, né? O melhor da partida para a mídia, o que foi notificado pela CBF, Vinícius Júnior. Para mim não. Para mim todo mundo já sabe quem vai ser o melhor da partida, vai ser Rafinha, por uma assistência, por um gol, pelo posicionamento, porque só teve o pênalti, porque ele mandou a bola. Então eu acho que Rafinha é o melhor da partida de ontem, a entrega foi completa, e se pudesse citar um segundo seria Wesley, que só prevaleceu por conta do cansaço, é verdade, da equipe adversária, mas prevaleceu, né? Porque o Wanderson não conseguiu, apesar de que ele estava cansado também. E o próximo jogo, meu povo, é dia 25, é contra uma Argentina que vence o Uruguai, apesar de tantos desfalques, com Rodrigo de Paul no banco. Não sei se foi uma opção técnica. Julian Álvares com assistência, Thiago Almada com um golaço e uma vitória lá no Uruguai, lá na Colômbia, lá no Uruguai. Então, do que esperar desse jogo, hein? Dificuldade. Eu acredito que a seleção precisa melhorar muito, mas, por sorte, a Argentina sente falta de muitos desfalques. Se jogar como jogou hoje, eu não acredito que sairá vencedora, apesar de estar na sua casa, né? E o Brasil precisa melhorar muito. E agora tem 3 desfalques, né? Gerson, Gabriel Magalhães e Alisson. E quase o Vinícius Júnior, porque tenta fazer cera na hora de sair. Com um cartão amarelo. É difícil de entender, né? Mas é isso, meu povo. Catarro do nada, engraçado, né? Travando a garganta. Essa foi a minha análise do jogo da seleção brasileira, que não convenceu, mas venceu. E talvez vencendo hoje, amanhã convença, né?
É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio. Assistam o vídeo até o final. E é estranho falar isso no final, deveria ter falado no início, né? No mais é isso. Espero que vocês tenham um bom final de semana, tá? Um bom de verdade. Não é igual ao futebol da seleção.